E aí, galera do Solução, aula de artes com a professora Ana Lia para o segundo ano. Então, galera, como a gente começou com as nossas reuniões online no Zoom, a gente começou a falar um pouquinho sobre algumas das obras de artes do mundo, da humanidade, que são consideradas super importantes. E eu achei melhor deixar registrado aqui para vocês algumas dessas obras. Então, na verdade, a gente não vai seguir uma cronologia, nem em tempo, nem em importância, nem em artista. A gente só vai passear por algumas das obras as quais são consideradas. Se você jogar no Google as principais obras de arte da humanidade, vai ter uma infinita combinação de obras de arte. Então não dá, é muito subjetivo a gente dizer. Mas tem alguns nomes, alguns artistas que sim ficaram renomados, ficaram conhecidos e seu trabalho marcou, suas obras marcaram. Então a gente vai falar só sobre algumas e para dar inspirações e ideias para que vocês possam fazer o trabalho do segundo trimestre, que é essa coisa da gente passar a representar as nossas questões através de memes, as questões atuais da humanidade, relacionando com as obras de arte, tá? Então você pode escolher qualquer uma dessas ou outras. A gente começou hoje mais cedo falando sobre A Garota com um Brinco de Pérola, do Jean Vermet. É uma obra de 1665, né? Em que é muito, ela inclusive é muito utilizada para fazer releituras, ou que é uma das nossas atividades, que é fazer uma nova versão. Muitas pessoas se vestem como essa menina e com esse olhar enigmático acabam se postando assim, e muitas releituras são feitas, tá bom? Em relação a ele. Aqui a gente tem um Pablo Picasso, vou tentar dar uma aumentadinha aqui para vocês, tá? O Pablo Picasso, nessa foto aqui, nessa obra de arte, é a Guernica, e é uma das obras de arte mais emblemáticas do Pablo Picasso, que é esse artista espanhol que a gente falou, que retratou muitas coisas. A sua visão nesse momento aqui é a sua visão do caos que a guerra causava. E a gente até falou sobre isso. Essa violência na pintura que ele demonstra, essa falta de perfeição e beleza, queria ser realmente a forma que ele se comunica com o público dele, mostrando que tipo a arte não é só bela. A arte ela pode representar aquilo que a sociedade daquele momento está realmente vivendo, e nesse caso é o caos da guerra, né? Ó, voltando aqui para os nossos próximos, aí a gente já vai ter o Juízo Final de Michelangelo, né? O Michelangelo, ele é conhecido por ter muitas obras em igrejas, na Capela Sistina, e ele é um dos mais clássicos, né? E se você olhar a riqueza de detalhes que essa obra dele tem, no Michelangelo, né? Você vai ver que cada personagem tem o seu conflito próprio, a sua visão, o seu olhar, os seus detalhes. Então, realmente há uma riqueza de detalhes do Michelangelo aqui. Aí, seguindo, a gente tem outros vídeos que estão aqui misturados, que não são. Aqui a gente tem um Renoir. O Renoir também é um artista extremamente reconhecido, né? Está entre uma das classificadas, em uma das classificações das listas, as sombrichas, né? Ou as sombrinhas, entre uma das 50 obras mais conhecidas, mais famosas do mundo, né? Aí a gente tem aqui um outro Renoir de 1881, né? Que é esse momento de descontração. Ele está representando nada mais, nada menos. Depois que a gente estudar os movimentos artísticos, a gente vai ver que cada artista representa o mundo de uma forma. Ele representa com naturalismo, ele representa ali uma situação bastante comum, e a gente vai entendendo ao longo à medida que a gente vai conhecendo a obra de cada artista visual, os seus detalhes, a sua forma de representar. Essa pincelada do Renoir é bastante característica nos seus trabalhos, né? Aí a gente já tem a Madame X, de John Singer, que ela é essa personagem aí, a representação, essa obra de arte, a representação dessa personagem, que diz que era uma garota que tinha casos com várias pessoas bastante famosas, né? E tá tudo misturado aqui, vamos lá. Aqui eu acho maravilhosa essa obra de arte, que é a Metamorfose, de Narciso,
né, do Salvador Dalí. Nós falamos no Zoom do Salvador Dalí. Salvador Dalí também é um outro artista espanhol do surrealismo, né, desse período que a gente considera o surrealismo. E o surrealismo, ele tem como característica dar muitos símbolos na sua pintura, e esses símbolos remeterem a muitas coisas, além do subconsciente, além do mundo dos sonhos e tudo mais. Se você começar a observar a obra, você enxerga não só uma imagem, mas vários pequenos elementos, cada um com seu significado, que no conjunto tem uma outra interpretação. Você pode ficar por horas olhando essa obra aqui, né? A gente tinha visto o Narciso de Caravaggio, que na aula do Zoom, que é o Caravaggio representando classicamente o mito do Narciso, que é a pessoa que se apaixona pela própria imagem, e o Salvador Dalí, que é aquele que eu falei, que é o surrealista, que é aquela série, a La Casa de Papel, homenageia, né, que, com a máscara, né, porque ele tinha aquele bigodinho. Ele está mostrando duas formas de representar o Narciso. Se você olhar rapidamente, você consegue enxergar um homem aqui debruçado sobre o próprio reflexo, e logo em seguida as mesmas formas do homem, mas aí com a representação do ovo, que está sempre presente nas obras do Salvador Dalí, essa mão segurando, cachorros muito magros, essa representação do xadrez que está sempre presente nas obras do Salvador Dalí. E aí você vai depurando pouco a pouco, observando e vê vários detalhes numa obra de arte. Aí, continuando aqui, a gente tem, pelo amor de Deus, talvez a considerada mais importante obra de arte por tudo que ela representa. Ela tem um lugar de destaque no Louvre. Todo mundo que vai no Louvre fica se acotovelando para ver a Mona Lisa do Da Vinci, tá? Ela data de mais ou menos 1500, 1517, e ela é uma obra mais ou menos desse tamanho aqui, então tu pensa que ela é gigante, tu chega lá, ela tá super pequenininha, tem uma redoma, não dá pra gente chegar perto pra tirar foto, né, mas tá lá, a foto que eu consegui tirar, eu consegui acotovelar uns 2, 3 e consegui aparecer sozinha com ela. E existem muitos mistérios em relação à Mona Lisa, essa obra-prima do Leonardo da Vinci. Do que seria ela? Quem seria ela? Será que era uma versão feminina dele? Será que existem os traços aí do provável companheiro de vida do Leonardo da Vinci? Existem muitos mistérios, sem esquecer que Leonardo da Vinci é um nome fundamental, não só no mundo das artes, mas também ele era um grande estudioso, astrônomo, curioso da ciência, e ele também tinha uma série de questões que quem estudou, quem leu o Código da Vinci, quem estudou um pouco sobre a vida dele sabe que existem nas obras dele uma série de elementos ali, umas linguagens subliminares, algumas representações. E uma coisa que eu sempre falo sobre infelizmente já tendo essa aula ao vivo, e desculpa esse barulho de obra que tá aqui no fundo, porque a gente não escolhe no home office, mas uma coisa que a gente sempre fala da Mona Lisa é que, se tu for ver, a arte também é extremamente matemática. Quando a gente estou aqui falando com você, parece que eu estou olhando no seu olho porque eu estou olhando para a câmera. Se eu tiro uma fotografia, eu olho para a câmera, sempre o espectador dessa foto vai ter a impressão que eu estou olhando nos olhos. E essa aqui, sendo uma pintura, ela é geometricamente calculada para, independente do ponto que você esteja da sala, parece que ela está sempre olhando para os seus olhos. Então, para você ver a genialidade, assim como a Mona Lisa, muitas obras de arte já têm essa característica, né? Aí a gente tem várias, aí é uma outra captura da obra. Aqui é um Pollock número 5, Jackson Pollock de 1948. Essa aqui é o verdadeiro, vou até aumentar para você ver em riqueza de detalhes, é a verdadeira arte que as pessoas se revoltam e dizem, né? Tem a luzinha que tá atrapalhando ali. Isso aí eu faço, só me pegar aquelas cola colorida e me dá que eu faço. Então esse aqui é o momento da arte, né? Em que o abstrato, ele tem o seu valor, o que isso representa, né? É não só uma forma em específico, quanto a essa mistura de cores, as texturas e tudo mais. Existe a grande discussão, né, do valor da arte, se isso tem valor, se isso não tem valor, mas a arte é simplesmente a expressão. E a gente sabe que quando alguns artistas se consagram,
simplesmente qualquer tela, por mais que não exista um grau de dificuldade, ainda assim é uma obra valiosíssima, tá? Então os Pollocks, eles costumam ser obras de arte abstratas e que mostram essa confusão através das cores, das texturas, tá? E aquilo que o artista estava expressando também vai ser aquilo que vai reverberar sim ou não com as tuas sensações quando tu estás esteticamente assim, ó, observando. Aí, essa aqui é um dos clássicos, aí, de repente acho que tem até, desculpa, tem algumas que tem uma melhor e outras piores qualidades, é um Van Gogh. Na aula online a gente falou das obras do Van Gogh, que elas são bastante características por esse marcado do pincel. Essas cores costumam ser bastante presentes, essa combinação do azul e do amarelo. E eu comentei que o Van Gogh, esse artista holandês que passou a maior parte da sua vida internado, em uma espécie de casa de repouso, sanatório, todas as pinturas que ele fez foram desse momento e ele só foi consagrado como um grande artista após a sua morte. E a gente diz que ele tem esse tipo de pintura de memória porque tudo que ele pintou faz parte das lembranças que ele teve antes de ser, né, internado. E hoje em dia essas obras elas são consideradas as mais importantes e valiosas do mundo artístico. Aqui a gente já tem um Klimt de 1909, que é o Beijo, bastante famoso, bastante importante, né? Aqui a gente já também volta para essa questão das cores chamarem bastante atenção, as formas não serem tão importantes, não retratar exatamente a realidade, assim, perfeitamente, mas a expressão que isso significa, né? Essa aqui, famosa, o Grito, do Eduard Munch, de 1893, e aí ele já também, através desses traços, dessas cores, ela representa esse desespero, né? Essa angústia, né? Então, o Grito é uma das obras de arte mais famosas. Sempre que eu peço para que os alunos escolham algum tipo de obra, o Grito está sempre entre elas, sempre entre as mais escolhidas. Aí a gente tem aqui o Jardim das Delícias, aí a gente já tem outro do Van Gogh, sempre os do Van Gogh chamam bastante atenção, os Girassóis de Van Gogh, né? A gente vê essa pintura, esse traço aí já indo mais para um amarelinho. Aí a gente já vai passar também pelo Michelangelo, só que agora no seu momento escultor, né? Essa famosa Pietà, que ela tá no Vaticano. Ela é a representação da Ave Maria com Jesus no colo após aquele momento da crucificação. E dizem, e observem a perfeição dos traços, dos detalhes, das esculturas que tem nesse momento. E o que a gente entende aí, um relato eu não conheço, nunca fui ao vivo, mas dizem que mesmo que as pessoas que não são religiosas, quando se defrontam com essa imagem, diz que é algo extremamente arrepiante, é uma sensação inexplicável o que representa essa obra de arte e pelo momento que ela está representando também, né? Aí a gente tem um outro Van Gogh de 1889, né? Esse aí é o retrato do artista sem barba, né? Então é outro exemplo, já conseguem perceber que o Van Gogh sempre vem com essa força, né? Aqui a gente tem o retrato do Dr. Getty, que seria o doutor do Van Gogh. Então ele está fazendo aí em 1890 a representação do seu médico. Aqui tá tudo misturado. Aqui a gente tem Saturno devorando um filho, do Goya, que é outro nome, uma imagem extremamente forte, extremamente pesada, né? Olha que agora, tinha mostrado lá, mas aqui tá em melhor qualidade, a Noite de Van Gogh, né? A famosa Criação de Adão também, aqui pelo Michelangelo. Quem não conhecia, né? Essa imagem aí, né? Deus criando Adão, extremamente famosa e importante. Ali a gente tem outro Van Goghzinho, que tá pequeno. Aqui a gente já tem um Monet, também com uma pintura bastante característica, de 1875, né? Deixa eu ver. E acabamos por aqui. A gente já tinha visto outras lá, né? Mas deixa eu dar uma passadinha aqui que eu não passei para você, só pra gente concluir.
nas esculturas, dá uma passadinha pelas esculturas que a gente acabou não falando em aula. A gente falou do Picasso, do Pablo Picasso, vimos algumas, a gente chegou a falar da Dormar com a Gata, né? Aí a gente já vai ter algumas esculturas do Vaticano. Uma coisa muito importante, muitas das esculturas que nós temos, principalmente no Louvre, elas vêm da Grécia, ou seja, a arte desde a Grécia e antes até é extremamente desenvolvida. E por que a gente sempre pensa apenas nas esculturas? Será que eles não tinham pinturas? Tinham, só que acontece que as tintas não resistiram ao tempo, assim como a pedra. Então, justamente por essa tecnologia dos pigmentos não ser tão bons, por isso que a gente não ficou. Muitas das representações que a gente tem, elas datam, né, por mais que estejam no Vaticano, datam de bem antes da época do cristianismo. Essa questão grega e até egípcia, existia muita cultura e muitas esculturas, né? Só que qual é o detalhe? Uma coisa que sempre se pergunta: a forma humana é extremamente valorizada, os músculos, essa perfeição. E uma coisa bastante interessante é que, se tu for ver, muitas das obras têm a nudez, e esse aparelho reprodutor, principalmente dos homens, ele sempre é bastante infantilizado, diminuto. Muitas obras, ou elas foram pela Igreja Católica para serem reutilizadas, ou o seu aparelho reprodutor ele foi tapado, ou ainda ele foi modificado porque não se queria que tivesse essa naturalização, né? E aí ia para infantilização, sendo que todo o corpo, essas formas masculinas e essa parte sexual sempre vetada. Aqui a gente tem a famosa escultura Vênus de Milo, uma das mais famosas esculturas e obras de arte do Louvre também. Lá as pessoas também se acotovelam pela Vênus de Milo, e ela sim tinha braços, só que quando ela foi recolhida lá, após, se eu não me engano, foi uma catástrofe natural, eu acho que foi, não sei se foi um terremoto, um tsunami, ela acabou perdendo os braços e aí foi levada para o Louvre, e aí não quiseram reconstituir para não perder a essência, né, e não estragar essa obra de arte, que é a representação de uma das deusas mais importantes, deusas femininas, né? A escultura de Apolo e Daphne. Aí a gente já tem uma escultura um pouco mais recente, se comparando às outras, de um soldado aqui, de Augusto, na verdade, já totalmente vestido. Aqui a gente tem a escultura de Michelangelo do Baco, que é esse deus do vinho, né? Aí a gente tem a escultura de Davi também pelo Michelangelo. Aí nós temos a escultura de bronze de São Pedro. Aí temos a escultura de Moisés de Michelangelo, né? Moisés, que teria recebido os mandamentos. Essa é extremamente importante, é o Beijo de Rodin, um dos maiores escultores que existe. Se diz que ele estava representando as tardes que ele tinha no seu ateliê, né? Imagine só que tardes. A gente tem aqui a escultura do Êxtase de Santa Teresa de Bernini. E esse também é o Rodin, o famoso pensador que todo mundo conhece, já ouviu falar, né, no Pensador de Rodin. E aí, assim sucessivamente, aqui já são os Aleijadinhos, a escultura dos 12 profetas, lá na frente de uma igreja em Minas Gerais. E a gente segue falando, mas é só para dar um passeio, porque cada uma dessas obras participa de um movimento artístico em específico, de uma data, de um tipo de arte, só que a gente não tem essa disponibilidade, esse tempo para falar disso agora. Eu só queria dar inspirações para que vocês possam escolher uma dessas obras para fazer o trabalhinho de vocês, ou qualquer uma outra que os toque e os mova, beleza? Fechou? Isso aí, amo vocês!